Seu cérebro não é um órgão fixo, imutável, preso a padrões permanentes. Pelo contrário, ele é maleável, vivo, moldável a cada pensamento, emoção e escolha que você faz. Joe Dispenza explica que, quando você começa a pensar de forma diferente, sentir de maneira nova e agir com intenção, está literalmente esculpindo um novo cérebro. Se você pensa e sente medo todos os dias, está fortalecendo as conexões do medo. Se você escolhe gratidão e amor, essas se tornam suas novas rotas neurais. E é aí que entra o poder dos 21 dias. Esse é o tempo necessário para iniciar a substituição de um padrão antigo por um novo. Você vai sentir resistência, vai se pegar repetindo pensamentos do passado. Mas esse é o sinal de que o processo está funcionando, porque ela cria o espaço para observar, soltar e reescrever. Ao entrar em estados de ondas cerebrais mais lentas, menos como teta e gama, você acessa o subconsciente, onde vivem os programas mais profundos. E nesse estado, você pode reprogramar, pode visualizar, sentir e instalar uma nova realidade como se já fosse real. O cérebro, nesses estados, não distingue o que é imaginado do que é vivido. Ele grava tudo como experiência. Depois de 14 dias, novas ideias surgem, novas oportunidades aparecem. E depois de 21 dias, você não é mais o mesmo. Você sente que algo profundo mudou, que há uma nova estabilidade emocional, uma nova clareza mental, uma nova vibração no seu campo. E essa nova vibração está criando uma nova vida. Seu velho eu está sendo desinstalado e o novo está sendo instalado. A chave é a persistência. Você começa a treinar o cérebro para acreditar em um novo futuro antes que ele aconteça. E quanto mais intensamente sentir isso como real, mais profundamente grava essa nova informação. O cérebro, moldado por emoções elevadas, cria um corpo que vibra em sintonia com esse novo ser. E nesse ponto, você não está apenas mudando pensamentos, está mudando sua biologia. Seu corpo começa a viver no futuro desejado, não no passado condicionado. A cada vez que você escolhe o novo, você está vencendo o condicionamento. E esse futuro começa a colapsar no presente, porque sua vibração mudou. Joe Dispenza afirma que você não atrai o que quer, mas o que é. E, ao reinventar seu cérebro, você está se tornando o que deseja. Está se tornando compatível com a realidade que antes parecia distante, porque agora você é o campo. Você é a frequência. Está se libertando da programação inconsciente que manteve você preso às mesmas histórias por anos. Pode fechar os olhos, respirar profundamente e acessar a imagem do novo eu. Sentir como ele sente, pensar como ele pensa, agir como ele agiria. E ao abrir os olhos, escolher ser esse novo eu, mesmo que pareça estranho no início, mesmo que o corpo resista, mesmo que a mente tente sabotar. Porque a repetição cria familiaridade, e a familiaridade cria verdade. Não porque é mágica, mas porque é biologia aplicada com consciência. Você deixa de apenas reviver o passado e começa a criar o futuro, neurônio por neurônio, sinapse por sinapse. Essa capacidade é chamada de neuroplasticidade, menos a habilidade natural do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões neurais e mudar sua estrutura física e funcional com base na experiência. Isso significa que, independentemente de quem você foi até hoje, você pode se reinventar, pode escolher uma nova identidade emocional, um novo estilo de pensamento, um novo estado vibracional. E ao sustentar essa escolha com prática diária, seu cérebro começa a se reorganizar. As conexões neurais antigas, não mais reforçadas, começam a enfraquecer. E as novas, estimuladas com intenção, começam a se fortalecer. É como esculpir uma nova versão de si mesmo, menos com o poder da mente. E o mais impressionante, esse processo profundo pode começar em apenas 21 dias. É preciso aplicá-lo. Joe Dispenza
Recomenda começar o dia com clareza de intenção. Quem você quer ser hoje? Qual estado emocional você vai praticar? Que tipo de pensamento você vai alimentar? Essa clareza, repetida dia após dia, instrui o cérebro a se reorganizar. É como dar ordens ao campo de possibilidades, dizendo: é isso que quero criar. E o cérebro responde. O campo responde, Durante. Acreditou-se que o cérebro atingia seu pico de desenvolvimento na juventude e depois permanecia praticamente estático. Mas hoje a ciência comprova o oposto. Cada pensamento que você repete ativa uma rede neural. Cada emoção que você sente reforça esse circuito. Durante esses 21 dias, você pode escolher quem deseja ser. A prática diária é fundamental. Não basta entender o conceito. Nos primeiros dias, o corpo ainda está viciado nas emoções antigas. Durante os 21 dias, a prática da meditação ganha poder ainda maior. Essa é a chave da transformação. Você deixa de ser um reflexo do passado e passa a ser uma expressão viva do futuro. A cada manhã, ao despertar, você pode fazer diferente. Depois de 7 dias, você começa a notar mudanças sutis. Seu humor melhora, sua energia se eleva. As reações automáticas começam a perder força. A reinvenção do cérebro é um ato de liberdade. É você assumindo o comando sobre aquilo que antes parecia automático, incontrolável, definitivo. Porque por muito tempo fomos ensinados a acreditar que somos o que somos e pronto, que nossos hábitos, temperamentos e limitações eram fixos, mas a neurociência prova o contrário. Você é o que pratica. Você é o que repete. E se você repetir o novo com intensidade suficiente, o velho não encontra mais espaço para existir. Durante esse ciclo de 21 dias, há um ponto crítico. O momento em que o antigo eu tenta sobreviver, quando o corpo acostumado à química do sofrimento começa a provocar reações, irritação sem motivo, desânimo repentino, pensamentos de dúvida. E isso acontece quando você pratica com verdade. Quando não se trata mais de repetir frases ou imaginar cenas, mas de vivê-las internamente com intensidade emocional. Oportunidades surgem, sincronicidades acontecem. E tudo isso não é coincidência e resposta, porque o universo responde à coerência. Quando sua intenção está clara, sua emoção está elevada e sua ação está alinhada, o campo colapsa realidades para você. Você deixa de buscar e começa a atrair. Quando a sua vibração muda, seu campo eletromagnético muda. O passado não pode ser mudado, mas pode ser deixado para trás. A viver com mais propósito, porque seu cérebro não está mais reproduzindo padrões antigos, está criando padrões futuros. E esse futuro é leve, lúcido, pleno, porque é alinhado com quem você realmente é. E o futuro não precisa ser temido, porque está sendo moldado agora. Cada vez que você escolhe o novo pensamento Nova Macau, a nova vibração, está plantando sementes de futuro. E essas sementes florescem, sempre florescem, que as respostas chegam. E isso não é ilusão. É física quântica aplicada à consciência. E sua consciência é quem decide o que vai ser pensado, sentido e vivido. Ele influencia. E é esse novo você que começa a criar uma nova vida. Não uma vida perfeita, sem desafios menos, mas uma vida com sentido, com fluxo, com coerência. Uma vida em que você sabe que está no caminho, mesmo quando há curvas, porque agora a direção, a centro, a presença. Essa autonomia é libertadora, porque você deixa de ser escravo do passado e passa a ser co-criador do agora. E quando você é o agora, você é puro poder. Você saiu do campo da repetição e entrou no campo da criação. E nesse campo, o tempo é flexível. O que antes parecia levar anos, agora pode acontecer em dias, porque sua vibração está abrindo portais invisíveis de manifestação. E esse campo começa a influenciar tudo ao seu redor. Você se torna causa menos
e não mais efeito. Joe Dispenza explica que o corpo está habituado a essas emoções como se fossem um vício. E quando você começa a retirar esse alimento químico, ele reage. Mas isso não é retrocesso, é sinal de avanço. É o velho, eu sendo desafiado pela nova versão que você está construindo. Você pode perceber que nos primeiros dias a empolgação predomina. Depois a resistência aparece e é exatamente nesse ponto que a maioria desiste, porque espera que a mudança seja confortável. Mas o crescimento exige desconforto, exige atravessar esse vale emocional com presença e intenção. E se você persistir, algo mágico acontece. Um dia você acorda diferente. Cada meditação guiada, cada visualização clara, cada momento de gratidão profunda é uma reconfiguração neural. E com o tempo, seu cérebro começa a reconhecer esse novo padrão como normal. Você não está apenas tentando mudar. Você está se tornando a mudança. E quando a mudança se torna quem você é, ela não depende mais de esforço, ela flui, mais leve, mais centrado, como se estivesse voltando ao seu verdadeiro lar interior. Nesse processo, o corpo deixa de ser o mestre e passa a ser o servo. Em vez de reagir automaticamente a gatilhos do passado, ele começa a responder aos comandos conscientes do presente. Sua mente, antes caótica e dispersa, começa a ganhar foco. Você passa a pensar com mais clareza, a sentir com mais coerência. E isso altera a química cerebral. O córtex pré-frontal, região associada à tomada de decisões conscientes, é ativado com mais frequência. E isso muda tudo. Você deixa de ser apenas um corpo emocional preso ao passado e se torna uma consciência criativa moldando o futuro. Joe Dispenza afirma que, quando você sente o novo eu como mais real do que o velho eu, a transformação está consolidada. Esse novo campo, sustentado por emoções elevadas, começa a magnetizar uma nova realidade. Pessoas começam a notar, é nesse ponto que o tempo começa a funcionar de outra forma. Você sente que as coisas acontecem mais rápido, que os processos fluem. Nesse estágio, você começa a entender que o cérebro é apenas uma ferramenta, poderosa, sim, mas que precisa estar a serviço da consciência. Esse poder é silencioso, não precisa provar nada, não precisa se justificar. Ele apenas é. Ele emana. A presença se torna sua maior aliada, porque é nela que o novo se instala. Nos próximos dias, seu corpo começa a registrar esse novo estado como habitual. Você passa a acordar com mais energia, a dormir com mais paz. Ao final de 21 dias, você terá mais do que apenas uma nova rotina mental, você terá uma nova identidade vibracional. Seu cérebro terá deixado de operar no modo da sobrevivência para funcionar no modo da criação. Porque a mudança interna reconfigura não só o seu cérebro, mas também o seu campo energético. E esse campo é o que conversa com o universo. Cada célula do seu corpo começa a vibrar em um novo tom. E esse tom essa assinatura energética menos atrai situações, pessoas e oportunidades compatíveis com ele. Nada disso. É sorte. É vibração. O velho eu começa a desaparecer como uma sombra sem luz. Porque o mundo externo reflete sua nova programação interna. Você passa a ver beleza onde antes via problema. Passa a enxergar oportunidades onde antes havia bloqueios. Porque sua lente mudou. E essa lente é feita de vibração, de consciência, de intenção. Pode usar a base construída para acessar níveis ainda mais elevados de consciência. Porque cada dificuldade foi uma oportunidade de praticar o novo. Cada resistência foi um lembrete da força que você tem. Porque agora você sabe, o cérebro se reinventa quando você escolhe que a prática diária muda a estrutura do cérebro, que a emoção elevada muda a vibração do corpo, que a intenção clara muda o campo da realidade. Você não é mais refém de condicionamentos. Você é o criador da sua experiência. A realidade se transforma quando você muda e tudo começa com uma decisão. Ser maior que o passado. Ser maior que os medos.
ser maior que a programação antiga. Cada dia foi uma chance de se aproximar mais do seu verdadeiro eu. E esse eu é criador vibrante, intuitivo, poderoso. Ele não precisa provar nada. Ele simplesmente vive com propósito, alinhamento e amor. O que começa com 21 dias se transforma em um estilo de vida, em uma forma de ser, em uma nova maneira de habitar o mundo. Porque você não vive mais no passado, você se reconectou com o presente. É espiritual, emocional, física. Você sente no corpo a diferença de viver em alta vibração. Você nota nas relações, no trabalho, nos sonhos e começa a perceber que aquilo que antes parecia improvável agora é inevitável, porque você mudou. E no presente o cérebro se reinventa a cada momento. A neurociência mostra que, quando você aprende algo novo, novas sinapses são criadas em milissegundos. E se você praticar esse novo aprendizado com emoção, ele se torna um padrão fixo. Onde antes havia reatividade, agora há resposta. Onde antes havia caos, agora há clareza. E isso muda tudo. Porque um cérebro em coerência cria uma vida em equilíbrio. E uma vida em equilíbrio abre espaço para que milagres cotidianos aconteçam. Não vem da lógica, mas da coerência entre coração e cérebro. E quando você vive em estados elevados de vibração por tempo suficiente, esse canal se abre. Você começa a saber antes de entender, a sentir antes de ver, a confiar antes de provar. E essa confiança é o solo fértil para a manifestação consciente. O que parecia difícil passa a ser natural. O que parecia distante começa a se aproximar. Joe Dispenza ensina que, quando o corpo está envolvido emocionalmente com um novo futuro, ele começa a se curar, a se alinhar, a se renovar. Isso acontece porque o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino respondem diretamente ao que você sente e pensa com frequência. O corpo não é separado da mente. Ele é a mente e manifestação física. E quando você programa a mente para a saúde, para a abundância, para o amor, o corpo responde com vitalidade. Durante esse processo, você também começa a acessar sua intuição com mais clareza. A intuição é o saber do campo. Os hábitos antigos perdem força não porque você os reprimiu, mas porque você não os alimenta mais. E esse padrão se traduz em novas atitudes, novas percepções, novas realidades. É impossível passar por esse processo e continuar sendo o mesmo, porque a mudança é profunda, sistêmica, verdadeira. Não é apenas mental. E mesmo depois dos 21 dias, o processo continua, porque o cérebro é infinito em sua capacidade de adaptação. Você pode continuar expandindo, refinando, aprofundando. O que era apenas um desafio agora é um presente. Ao olhar para trás, você verá o quanto caminhou, e ao olhar para frente, sentirá entusiasmo pelo que ainda virá. Você agora é a prova viva de que 21 dias podem começar uma revolução interior. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.